Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Então a gente tem a importância sim de estar trabalhando porque tem a equipe. E para fazer o movimento precisa de ter o impulso é a equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pergunta de Portadores da Cruz de Ouro. A graduação, a vida interna de cada um, o jeito que a pessoa vem vivendo e o jeito que ela vivia no período anterior. Foi possibilitando ela acordar dentro de si e ver que a vida é espiritual e querer trabalhar de acordo para o Criador. O portador da Cruz de Ouro, ele tem essa perspectiva de estar trabalhando para o Criador. E é bom a gente ir lembrando assim, porque o trabalhar para o nosso sustento diário é um costume. Toda época a pessoa teve que trabalhar, fazer o esforço para ter o alimento. Mas trabalhar para o Criador, ter um comportamento que os outros ficam felizes com aquele que tem esse tipo de comportamento, de firmeza, de segurança, de determinação, aí surge o amor. Então trabalhar para o amor, reconhecer o amor. Então, a severidade. E é muito importante assim, porque a pessoa vai tendo uma referência dentro dela, do que é certo e do que é errado. E quando ela vê algo errado, então ela também tem a capacidade de posicionar com aquilo que falam, do jeito que comportam, a maneira que precisa de ter para comportar-se melhor, a maneira que precisa de ter para compreender direito os ensinos. Então, quando uma pessoa fala algo que não tem coerência, principalmente sobre a vida, então precisa de posicionar. Então, a vida de um portador da Cruz de Ouro é assim, é posicionando o tempo todo, de ir percebendo como a pessoa é. E tem muitas importâncias assim, porque uma ou outra pessoa acha que os fios do karma de vidas anteriores vai atrapalhar a pessoa. Não atrapalha. O que atrapalha cada um de nós é não percebermos os ensinos, não viver de acordo com os ensinos e construindo novos karmas. E é bem sério assim, porque quando acontece também de uma pessoa adoecer, é porque ela está precisando de parar para ver como ela se encontra caminhando. Porque nós sabemos assim que os animais têm uma sensibilidade melhor do que o ser humano, sendo que o ser humano tem mais capacidade e teria que estar usando melhor as capacitações que ele desenvolveu, os auxílios que ele recebe. É de conhecimento de muitos. A pessoa fez uma armadilha para pegar um determinado animal e o animal passa por aquela trilha diariamente. Então, no dia que ele fez a armadilha, o animal mudou o caminho. Quer dizer assim, que a percepção do animal está mais presente. Se o animal tem essa capacidade, então nós teríamos que ter também uma capacidade melhor para ver como nós nos encontramos em relação aos ensinos, como nós estamos tendo uma maneira de vida. E é bem importante, porque quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ele vai encontrar assim: conservai puro o foco dos vossos pensamentos. Para a pessoa estabelecer a paz, ela tem que estar com pureza nos seus pensamentos. E é bem sério, porque a gente vai observando assim, a pessoa está pensando algo que não é bom, ela vai tendo uma transformação no rosto. Ela vai tendo uma mudança no seu rosto e ela vai ficando como se fosse embrutecida. Quer dizer que a pessoa não está percebendo. E é bem sério, porque a facilidade que nós temos de receber influência, a gente vai observando assim, todo um comportamento. Antes era um comportamento que as pessoas não ficavam felizes com aquele comportamento. Agora esse comportamento já passou a ser como se fosse normal. Então, essa degradação.
O portador da cruz de ouro, ele tem esse trabalho de perceber a degradação e ele tem que observar que ele não pode caminhar por esse caminho. Por ter tido um período anterior de uma condição de compreender os ensinos, querer trabalhar para o Criador e depois descuidar, ele perdeu a oportunidade. Então, na nossa vida diária é assim, perde a oportunidade, perdeu. E é muito sério assim, porque tem aquela referência assim do descuido. E o descuido a gente sabe que acontece, porque quando a pessoa orienta outros, então ele vai falando, né, para a pessoa ter método, ter o dia de fazer feira, ter a hora certa para levantar, ter o costume de estudar o livro na luz da verdade, ter critério, ter método. Porque se a pessoa descuida, se ela não tem nenhuma perspectiva, ela levanta tarde, ela deita tarde, ela não sabe o que vai fazer esse dia da semana, ela não tem uma perspectiva. Para essa pessoa é muito ruim. A vida de uma pessoa assim é uma vida sem perspectiva. E é bem sério também, não é juntando-se com outras pessoas que já se encontram envelhecidas para as reuniões. A pessoa tem que unir-se a pessoas que têm perspectiva de vida. Não é para passeio, para as reuniões, para aqueles afazeres que não têm nenhum fruto. Perguntas de portador da cruz de ouro. É essa a importância, a pessoa ter uma perspectiva dentro dela, ela ir organizando a sua vida. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. E nós nos encontramos nessa época de seleção. E se nós achamos que esse ensino é para uma época longínqua, a gente vai observando a degradação que existe em todos os povos. E que todos os povos já tiveram um período de a evolução se encontrar com aqueles povos. Se a evolução saiu daqueles povos, quer dizer que hoje a evolução é individual, justamente por causa desse ensino que existe, que serão poucos escolhidos. Porque nos encontramos numa condição de descuidados, de desinteressados, de não perceber do terceiro mandamento. E é bem simples assim. O perceber o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, para fazer a reflexão, para ver como a pessoa está entendendo os ensinos, a dedicação que ela está tendo para ela mesma, porque uma dedicação não é para o meu filho, para a minha mulher, para esse ou para aquele, é para mim. Eu é que vivo comigo mesmo. Fica fácil assim da gente observar na moradia. Pode ter 5 ou 6 moradores ou mais moradores naquela moradia. A pessoa acorda de madrugada, ela tem que ficar quieta. Então o que acontece com a vida? É sempre assim, individual. Ela vai para o trabalho, ela vai quieta para o trabalho. Nos afazeres que ela está ali, ela está com os seus pensamentos. Cultivar a pureza nos pensamentos, nos esforçarmos para nos tornarmos melhores. Esse esforço é a vida toda, porque se descuidamos um pouco, é como uma panela no fogo. Descuidou um pouco, passou do ponto. Descuidou um pouco, não colocou água o tanto que precisava. E assim é a vida. Dentro de nós é a mesma coisa. A gente vai observando com os costumes, com os jeitos, as coisas que prejudicam a saúde. É bem sério, porque no começo a pessoa achava ruim aquele gosto. Depois o processo dentro da pessoa inverte, então ela já aceita aquele gosto. Não tem mais jeito, porque as pessoas acham assim que depois arruma. Não arrumamos. Nós sabemos assim que se passou um produto que não é adequado para limpar um piso ou para fazer uma limpeza, em vez de deixar limpo, vai ficar uma mancha. Dentro de nós é a mesma coisa. Não fez direito, ficou a mancha, marcou, degradou. Perguntas de portadores da cruz de ouro. Na nossa vida, a pessoa precisa de lembrar da vida que é dentro de nós. Como é que é a vida espiritual. E lembrar de todas as coisas que já aconteceram conosco, a maneira que nós temos para conviver com aquilo que nós vivenciamos, os conceitos errados, justificamos.
nós sempre colocamos que é a outra parte o problema. Nós não vemos que nós tínhamos que ter tido a capacidade de melhorar a outra parte. Não fizemos nada. A responsabilidade é de cada um. Se a pessoa quer voltar para a pátria do espírito, ela é que tem que trabalhar com ela mesma, não é com os outros, é comigo, a minha maneira de ser. Aquele animal que naquele dia tinha aquela armadilha, que mudou a trilha, nós tínhamos que ter essa capacidade de ver antes, de organizar. E muitas vezes nós recebemos orientação para não prosseguirmos nessa direção. Nós prosseguimos, não dá certo. O esforço é sempre individual. E é bom a pessoa lembrando assim, por ter tido essas vivências trabalhosas, difíceis, para a pessoa melhorar essas vivências, agora ela tem que construir coisas novas. E é bom a pessoa lembrar que os conceitos atuais de construção de coisas novas não é auxiliando outras pessoas, porque o auxílio precisa de lembrar que é com o amor e com justiça e com pureza. Então não é somente concedendo, permitindo, doando, esse conceito que nós temos. Esse conceito de achar que somos iguais, a familiaridade, não tem familiaridade. É só observar assim, o pai brinca mais um pouco com o filho já muda o jeito, já acha que é o colega dele. A relação, manter-se alerta o tempo todo, essa é a função de um portador da Cruz de Ouro, estar alerta, para ele continuar no grau em que ele está. Porque continuou no grau, não quer dizer que ele vai ser promovido para o grau seguinte. É bem sério. Então a pessoa tem que lembrar assim, que manter-se no grau a vida toda, essa é a importância. E de vez em quando a gente vê um empregador assim que mantém no grau a vida toda. E ele é considerado aquele professor que sempre manteve-se firme, com a perspectiva de transmitir as informações escolares, não de atrapalhar a vida do aluno com informações que não diz respeito às matérias escolares. Aqueles professores tiveram uma coisa muito boa dentro de um ou de outro aluno, porque aquele professor, dentro dele, foi um brilho, brilhou dentro dele, aquela professora. Então o que acontece? Acontece uma coisa bem importante assim, esse grau. Então um portador da Cruz de Ouro, ele tem que lembrar que ele tem que ter esse grau a vida toda. E se nós queremos ter um grau assim, nós temos que fazer o mesmo esforço. E nós temos que fazer a diferença das coisas que servem para a matéria grosseira e as coisas que servem para o espírito. Há uma confusão que existe hoje. Porque a pessoa mora num determinado bairro ou porque ela tem muito recurso financeiro, julga-se que ela é evoluída. Não é evolução. Ela está tendo uma capacidade para administrar as coisas que existem na matéria grosseira. Se ela descuidar, ela perde tudo aquilo. Fica bem fácil assim da gente observar as heranças. Um período seguinte que aquele que era dono de tudo aquilo, os seus herdeiros já recebem as suas partes e cada um faz um destino diferente. As coisas que existem na matéria grosseira, a pessoa tem que aprender a administrar direito. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se ela não administra direito, também acontece uma outra coisa, ela fica sem saúde. Ficou sem saúde e perdeu o saber. Ficou impotente para atuar no resto da sua existência. Então a pessoa também tem que lembrar assim, por estar portando a Cruz de Ouro, ela também tem as suas responsabilidades. E ela tem que lembrar que as responsabilidades dela não pode ser integral naquele segmento que é o caso de uma mãe. Ela não pode ser mãe a vida toda, não dá certo. A gente vai observando assim, as mães que a gente conhece que só foram mães durante a vida toda, não deu certo a vida delas. É uma parte do segmento da vida que ela tem que ter uma responsabilidade, porque vai ser bom se ela tiver a capacidade de fazer aquele filho ficar qualificado para a vida. E também não adianta somente a qualificação para a vida, porque hoje a referência de qualificado para a vida é como ganha o recurso financeiro. Outra coisa, outro valor, a dignidade, o jeito que considera as pessoas, o jeito que considera a natureza, os animais, outro valor. Então a pessoa tem que lembrar assim, que a nossa vida não é somente de uma maneira. Nós temos que ter a capacidade de distribuir valores
Se nós queremos voltar para a pátria do Espírito, se nós queremos, depois que largarmos o corpo de matéria grosseira, servir na pátria dos Espíritos como servo do Criador, nós temos que fazer o treinamento aqui, de nos tornarmos servos do Criador, para quando voltarmos para a pátria do Espírito, continuar tendo o trabalho de servir à luz. Essa é a importância de um portador da cruz de ouro, aquela dignidade, aquela coisa boa. Então a vida não está relacionada a 80 anos. E também nenhuma pessoa precisa de preocupar com o passado. Ela tem que preocupar como ela está fazendo com o presente. Isso é bem interessante, porque se quando tinha filhos, os filhos pequenos o consideravam, agora os filhos cresceram e perdeu a consideração, se ele trabalhava naquela empresa como empregado ou como empregador, ele era considerado e depois perdeu a consideração, valores, perspectiva interna. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o valor, a perspectiva interna dela, de como ela está caminhando. Então o terceiro mandamento é assim, essa reflexão que nos possibilita ver como nós fizemos nos 6 dias anteriores. Qual o procedimento que a gente está tendo? Qual o procedimento que eu estou tendo para cuidar bem do meu corpo? Como é que eu me alimento? Como é que eu torno um reflexo daquilo que eu sou, de como eu estou me apresentando? Toda a época da nossa existência é assim. Voltar para a pátria do Espírito não é porque a pessoa agora desenvolveu uma fé que ela julga que vai auxiliá-la. Não, atos. E o mais importante é como está tendo a intenção daquele ato. Isso fica bem fácil assim. Se a pessoa doa para uma instituição, então ela quer ser reconhecida por aquele ato que ela ocasionou, ela já recebeu aquilo que precisaria de receber. Então ela já foi vista de fora, é de dentro, de como eu estou fazendo. E a gente vai observando que tem muitas referências bem importantes assim, que cada um pode tirar como um exemplo. Aquele adulto que está cuidando daquela criança, o jeito que ele limpa aquela criança, não tem como aquela criança falar para ele que ele está feliz por estar limpo. O adulto faz aquela função bem feita, porque ele faz bem feito. Aquela pessoa que está preparando aquele alimento, ela faz bem feito aquele alimento, porque ela faz bem feito. Aquele outro que faz aquela manutenção, ele faz bem feita aquela manutenção, porque ele é assim. Ele faz bem feito as funções que é da responsabilidade dele. Essa capacidade é assim que se apresenta um portador da cruz de ouro, capacitado. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa primeiro ela tem que tornar-se capacitada. E ela tem que ir fazendo essa reflexão. Não tem necessidade de adoecer se ela vai fazendo uma reflexão de como ela está caminhando. Isso é físico, isso é verdadeiro. A pessoa tem que lembrar que se ela usa do terceiro mandamento, quando uma pessoa adoece, então ela fica inativa. Ela só fica com ela pensando nas coisas que ela plantou, que ela agora está colhendo. Mas se vai fazendo o trabalho periodicamente, então não tem como adoecer, porque ela foi observando como é que o seu corpo vem apresentando, como é que está apresentando as limitações, e ela vai representando e vai respeitando. Então as representações, o respeito, que é muito bom assim a pessoa ir observando, que se ela descuida um pouco, vem um jovenzinho e passa a dar a ela um conselho. Isso é grave, porque o tom de voz da pessoa já não impera mais. Então agora qualquer pessoa passa a orientá-la. Perguntas de portadores da cruz de ouro. É bem importante assim. Receber a cruz de ouro é um procedimento da vida espiritual, o jeito que a pessoa está comportando e o jeito que ela comportou numa vida anterior. Então ela já vem caminhando num caminho da luz de épocas anteriores. Então chega numa época em que ela apresenta-se qualificada na vida que ela se encontra no momento. E ela tem que lembrar assim, a graduação não quer dizer que agora ela vai ficar graduada.
Então, para nós graduarmos é a vida toda e muitas vezes outras vidas também. Mas o esforço que nós temos que fazer é todo instante, porque nós temos que observar bem os nossos pensamentos, a pureza dos nossos pensamentos, dos nossos atos, de como nós estamos sentindo, de como nós estamos compreendendo. Se aquele agora tem uma compreensão melhor, então aquela compreensão melhor é como se fosse da tecnologia. A tecnologia dos eletrônicos de 20 anos atrás, há 20 anos atrás era o máximo. Hoje nós sabemos assim que nós nos encontramos também no máximo, mas nós sabemos que logo em seguida inventa outra tecnologia que supera muito a tecnologia atual. Então toda época nós temos que fazer muito esforço para perceber como nós somos, como nós estamos caminhando, qual o procedimento que nós precisamos de continuar tendo. E lembrar que a responsabilidade é sempre individual e que a pessoa precisa de encontrar-se naquela condição de sempre fazendo o movimento em direção à luz. E observar os pequenos detalhes, como por exemplo, a pessoa tem que ter um tempo para ela todos os dias, para ela ir percebendo o jeito que ela anda pensando, o jeito que ela é. Porque muitas vezes nós fazemos uma fantasia como se fôssemos, como se estivéssemos. Nós temos que fazer um trabalho não como se fosse, mas como somos. Porque aquela referência que todos nós já ouvimos assim, que faça o que eu falo, não pode, porque a gente vê na nossa moradia, o filho é aquilo que nós somos de dentro. E é bom a gente ir observando assim, do jeito que a pessoa é, o jeito que ela reflete, porque os animais percebem e as crianças também pequenas percebem, as crianças estão mais perceptíveis, estão menos influenciadas, então ela percebe aquilo que nós somos. Ser, isso é verdadeiro, porque o animal percebe, é só observar na moradia, é só observar as pessoas que passam na rua, o animal fica quieto no portão, outra pessoa está passando, o animal tem outro movimento. Então essas irradiações são verdadeiras. É o jeito que eu preciso de ter para melhorar-me. Então, perguntas de portadores da Cruz de Ouro, a pessoa tem que lembrar assim, que a nossa vida é espiritual. É dentro de nós é que o nosso espírito movimenta e que nós temos que fazer o nosso espírito tomar posse. E para que ele tome posse, a gente tem que caminhar de acordo com os ensinos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que a força que o nosso espírito tem, as influências que nós recebemos e permitimos que essas influências fiquem conosco, uma informação que nós ouvimos, um quadro que nós vemos, fica como influência e vai nos atrapalhando durante a nossa vida. Então, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, nós vamos observando que a força do Espírito vai fazendo com que essas influências diminuem. Paramos de construir karmas novos e os karmas antigos vão secando, vão diminuindo e que não está relacionado a tempo e espaço para uma tendência que nós temos voltar. Porque nós sabemos assim de costumes de pessoas, tantos anos que tinha parado daquele costume, depois por um descontentamento ou por outro motivo qualquer, a pessoa voltou àquele costume que prejudicava a saúde. Estar atento. Dentro de nós não tem nada escuro, tudo se encontrar numa condição de clareza. Essa clareza é que vai nos possibilitar ter a confiança no período seguinte que nós fizermos o passamento. Como é que nós vamos nos encontrar em relação àquilo que nós recebemos, aquilo que nós imaginamos, aquela confiança que o Criador nos possibilita que nós tenhamos. A confiança vem junto com a coragem, vem junto com o conhecimento dos ensinos, porque a criancinha pequena veio com a coragem, veio com a força, com a vida, e depois nós temos que lembrarmos dos talentos, né? Daquele servo que tinha um talento que enterrou, e do outro que tinha vários talentos e que fez com que esses talentos dessem mais frutos ainda,
Quer dizer que a força que nós recebemos, que o Criador nos possibilitou, a vida, então nós tínhamos que fazer esta vida fluir dentro de nós, com mais vigor. Então é uma qualidade especial. Então nós não podemos ficar satisfeitos com o que nós temos. Isso está relacionado às coisas de matéria grosseira e está relacionado à vida interior da pessoa. Quando a pessoa vai acomodando também o seu cérebro. A pessoa tinha uma perspectiva ampla, então agora com o tolhimento ela vai diminuindo essa perspectiva. Ela vai perdendo essa coragem. Então aquela referência bem importante assim, daquele que não usou os talentos, ele perdeu. Porque se nós não usarmos as qualidades, nós vamos perdendo. E existe esse reflexo na natureza. As aves que passaram a não voar, perderam a capacidade de voar. As asas foram atrofiando. Nós somos da mesma maneira. Se nós não usarmos as qualidades, se nós não dedicarmos o tempo que precisa ser dedicado para conhecer o livro na luz da verdade e trazer aquelas informações para dentro de nós, nós vamos ficando tolhidos. Quando a pessoa vai ficando tolhida, ela também vai aceitando qualquer palavra que dirigem a ela, ou ela vai dirigindo aos outros qualquer palavra. Só que nós sabemos assim, que a palavra constrói, que a palavra tem vida. Consequentemente, o pensamento da pessoa é um pensamento menos qualificado, porque ela não vivificou a sua maneira, o seu jeito de viver. Todos nós temos uma responsabilidade e todos nós precisamos de posicionarmos durante a nossa vida com as palavras erradas que nós ouvimos, com comportamentos errados, porque no comportamento fica bem fácil assim da gente ir confirmando o caso das vestes. Então, vestes que anteriormente a gente julgava que não poderia ser usada, hoje já ficou natural na vida de todos nós. Mas se aquele que anteriormente tinha uma perspectiva de vida, uma maneira de compreender a vida, então ele não mudou. Foi confirmando assim que está havendo uma degradação, pois está tendo uma aceitação geral. Então a degradação se encontra assim, numa aceitação. Paramos de fazer a reflexão. Então, para voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de manter-se desperta a vida toda. Nossos pensamentos, as aceitações que vão sendo colocadas e como nós vamos aceitando, no caso de alimentos ou de vestes ou de conduta, tudo é individual. Cabe a cada um fazer o esforço para compreender os ensinos e procurar viver de acordo. Quando a pessoa vive de acordo com os ensinos, ela fica melhor, ela tem a capacidade de organizar dentro dela. Voltar para a pátria do espírito, teríamos que ter aquela condição bem importante de dobrar os talentos que o Criador nos possibilitou assim que chegamos na nossa terra. Aquela graduação é quando a pessoa dobra os talentos. Cada um é que tem que fazer esse trabalho com ele mesmo. Tem que ter o tempo do terceiro mandamento para fazer a reflexão de como ela se encontra caminhando. Então, voltar para a pátria do espírito é toda a época da nossa vida. E é bem importante, porque o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando cada informação, cada instrução, como uma pedra preciosa. E dentro de nós, essas pedras preciosas vão se unindo. Um tempo depois, a pessoa lembra assim que no começo era como se fosse um pequeno flash. Quando passa a ter mais dedicação com o livro Na Luz da Verdade, esses flashes vão sendo ampliados. Então a pessoa vai compreendendo melhor as informações, as instruções. Então, ao longo do tempo, uma pessoa, para tornar-se um portador da Cruz de Ouro, ela tem que conhecer os ensinos. É estudando o livro Na Luz da Verdade. É se encontrar numa condição bem convicta de como ela está.